Caros alunos e alunas, vamos agora para o slide de número 24, com o tema relacionado à classificação dos crimes. Essa classificação dos crimes nós vamos encontrar em relação ao momento consumativo, ao resultado, à quantidade de pessoas para a execução do crime, quanto à natureza. A doutrina, os doutrinadores, eles trazem diversas classificações sobre os crimes. Então, esse slide, ele não esgota em relação a como se classificam os crimes, mas nesse slide é trazido o que mais os doutrinadores, de forma uníssona, estabelecem em relação a essa classificação dos crimes. Vamos visualizar o slide de número 24. O slide número 24 começa com a classificação doutrinária dos crimes em relação à sua gravidade. Os crimes são os mais graves, têm uma natureza mais grave. As contravenções penais são aquelas onde o doutrinador italiano chamou de delito não. Por quê? Porque a gravidade é pequenininha. É bem menos grave. São condutas de menor potencial ofensivo. As contravenções penais estão todas dispostas em uma lei, que é a Lei 3.688 de 1941. Nela, estabelecem as regras gerais das contravenções e tipifica, traz a descrição das contravenções propriamente ditas. Não há, em relação à natureza, ontologicamente, nenhuma distinção entre crime e contravenção. É uma escolha política do legislador, ou seja, um crime pode vir a mudar, ser alterado e virar uma contravenção, assim como a contravenção pode virar um crime, como foi o caso da arma de fogo. Uma arma de fogo já foi considerada uma contravenção penal, mas em detrimento da sua gravidade, da mudança social, quantidade de roubos, quantidade de homicídios, acabou esse instrumento sendo considerado um crime. Então, a gravidade da conduta é que vai estabelecer a alteração de ser contravenção para ser crime, e vice-versa, de ser crime para contravenção, em detrimento da gravidade não mais existir. As penas em relação aos crimes e às contravenções. As penas são punidas. Os crimes são punidos com pena de reclusão e detenção. A diferença de reclusão e detenção. Os crimes mais graves, punição de reclusão. Certeza. Roubo, estupro, homicídio, extorsão, são crimes punidos com reclusão. As penas são bem mais elevadas. E os crimes punidos com detenção são aqueles crimes menos graves. Violação de domicílio, dano, desacato, desobediência. Então, todos esses são considerados crimes de menor gravidade. E a diferença que vai existir na prática entre reclusão e detenção? No momento em que o juiz for dosar a pena e determinar o cumprimento de pena, quer seja em regime fechado, regime semiaberto ou aberto, o juiz, para os crimes punidos com reclusão, poderá estipular o regime fechado, penitenciário de segurança máxima. Para os crimes punidos com detenção, o juiz não pode estipular essa pena já desde o início em um regime tão gravoso que é a pena em regime de segurança máxima em cumprimento de regime fechado. As contravenções penais têm um cumprimento de pena em prisão simples ou multa, isoladamente ou cumulativamente. Alternativamente, essa multa pode ser aplicada. Então, não tem um regime penitenciário, normalmente é em casa de albergado, quando não há uma possibilidade de
haver no juizado especial de pequenas causas criminais um ajuste, uma composição entre as partes para esse cumprimento da pena referente à contravenção penal. Algumas contravenções penais, aqui no slide, artigo 218-C, é um crime que foi estabelecido, que antes era apenas uma contravenção penal, que é o fato de divulgar cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Foi estabelecido em 2018, final de 2018, diz o legislador, inseriu o dispositivo do artigo 218-C, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, esse crime foi estabelecido em 2018. Antes era considerado como uma contravenção penal, mas pela sua gravidade nos tempos atuais, o legislador, além de estabelecer como crime, determinou como pena reclusão. Então, o juiz poderá vir a estipular uma condenação e, já desde o início, colocar o sujeito em regime fechado. Outra classificação dos crimes em relação ao aumento consumativo. O que é que os doutrinadores trouxeram? 3 formas de se classificar. Os crimes instantâneos, que são aqueles em que a consumação se dá uma única vez e é praticado de forma súbita. Então, o furto, um roubo, uma lesão corporal, um estelionato, uma apropriação indébita. Esses crimes, eles se consumam em um dado momento. Os crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles que se protraem com o tempo. A cada minuto, a cada instante, o crime está sendo consumado. São quantos crimes? Um único crime. Só que esse crime é um crime permanente, como é o caso da extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade, estará havendo um crime de sequestro. Depende do autor para que haja a liberdade da vítima e, com isso, cesse o crime. Ocultação de cadáver é um crime permanente. Enquanto o cadáver estiver oculto, não foi identificado onde ele esteja, o crime está sendo consumado. Então, os crimes permanentes são aqueles em que o seu momento se dá de forma duradoura. O agente criminoso é quem decide a sua duração, ou ainda para consumá-lo, necessariamente precisa de longos períodos. E, por último, nessa classificação quanto à consumação, nós temos o crime chamado crime instantâneo com efeito permanente. Nada mais é do que uma subclassificação do crime instantâneo, ainda sendo subitamente praticado, mas cujos efeitos são sentidos de forma permanente. Então, em um dado momento você consuma o crime, mas os seus efeitos são duradouros. Crime de homicídio, a morte do agente. Crime de lesão corporal, onde a vítima fica com lesão permanente, uma lesão que ela não vai ser corrigida. É considerado como um crime instantâneo com efeitos permanentes, que, por exemplo, você jogar ácido sulfúrico no rosto de uma pessoa. Crime de lesão corporal de natureza gravíssima, considerado como instantâneo com efeitos permanentes. Condutas comissivas e omissivas. Nós vimos já em um dos slides os crimes comissivos, que são aqueles praticados através de uma ação, um atuar, um fazer, e os crimes omissivos, que é o comportamento negativo.
O sujeito deixa de fazer alguma coisa. A conduta pode se traduzir por meio de uma ação, conduta comissiva ou positiva, ou de uma omissão, conduta omissiva ou negativa. Enquanto nos crimes comissivos o agente direciona sua conduta a uma finalidade ilícita, nos crimes omissivos há uma abstenção de uma atividade que era imposta pela lei ao agente. A omissão é a abstenção da atividade juridicamente exigida, constitui uma atitude psicológica e física de não atendimento da ação esperada, que devia e podia ser praticada. O conceito é, portanto, puramente normativo. Então, é a norma quem diz que a omissão é penalmente relevante, porque do nada não se faz nada. Então, só é possível dizer que a sua omissão é penalmente relevante quando o legislador descreveu que essa omissão era punível. Ou seja, ou porque você tem um dever legal de prestar solidariedade, como é o caso do crime de omissão de socorro, ou quando você tem uma obrigação, por ser um garante, de evitar o resultado, como é o caso do homicídio, em que o pai ele se omitiu no dever de cuidado para com o filho. O filho estava ali em uma varanda, o pai estava vendo, era perigoso, mas o pai nada fez e o menino pula da varanda. Então, é uma omissão onde o garantidor, lá do artigo 13 do Código Penal, parágrafo 1º, ele era um garantidor. Por isso, responde pelo resultado, responde por homicídio. Aí, no caso concreto, se evidencia se foi doloso ou se foi culposo. Os crimes homicídios, eles se classificam em próprios e impróprios. Os próprios, onde o legislador descreve a conduta omissiva, como é o caso do artigo 235, omissão de socorro, e, no caso dos crimes impróprios, os garantidores do artigo 13 em seu parágrafo. Quanto à quantidade de pessoas, mais uma classificação. Monossubjetivos ou unissubjetivos são aqueles que são praticados por uma só pessoa, um único agente é capaz de praticar o crime. E os crimes plurissubjetivos, onde necessariamente há o concurso de pessoas. É preciso mais de uma pessoa para o cometimento do crime. Essas atitudes dessas pessoas podem ser convergentes, divergentes ou paralelas. Convergentes quando atuam com o mesmo objetivo, porém com condutas diferentes. Divergente, as pessoas atuam com objetivos diferentes. E paralela, as pessoas atuam com os mesmos objetivos e podem atuar com condutas idênticas. Exemplo, caso do estupro. No artigo 213 do Código Penal, nós temos o estupro. O estupro, ele acaba sendo um crime monossubjetivo ou unissubjetivo, porque uma pessoa sozinha é capaz de realizar o crime. Agora, observe um detalhe. No artigo 213, a linha A, houve uma modificação trazida pela Lei 13.718 de 2018, que estabeleceu já, inseriu no Código Penal, a linha A, dizendo, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Quando há o concurso de 2 ou mais agentes, de acordo com o inciso 4 do artigo 226, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. O crime sendo praticado de forma plurissubjetiva, ou seja, não é possível haver esse aumento da pena estabelecido no artigo 226, inciso 4, a linha A, com a pena elevada de 1/3 a 2/3, se o sujeito está sozinho. Não, ele precisa o quê? Pelo menos de 2 pessoas, como foi o caso que ocorreu lá na Suécia de 3 jovens que estupraram uma moça e filmaram, postando online no Facebook. Os 3 foram presos, mas eles transmitiram esse estupro através do Facebook. Para esse crime, se fosse aqui no Brasil, na atualidade, eles
estariam em curso no artigo 213 do Código Penal, com a pena aumentada, agravada, pelo artigo 226, inciso 4, a linha A. A pena seria aumentada desses 6 a 10 anos, entre 1/3 a 2/3. Crime plurissubjetivo. Quanto ao tipo penal, esse tipo penal, nós vimos lá, quando estudamos a tipicidade, que essa tipicidade, ela pode estabelecer algumas classificações. O tipo penal, que é a forma que o legislador estabelece os crimes, ele tem uma técnica legislativa. E, para isso, ele pode trazer para alguns crimes a forma simples ou fundamental, que é o tipo básico. Matar alguém é o tipo básico, fundamental. Mas pode trazer qualificadoras, que é uma forma de mudar a margem da pena para maior. Maior a pena do que o tipo simples ou fundamental. E essas qualificadoras podem ser objetivas, por conta da forma como foi cometido o crime. A forma foi por sufocamento, foi um meio que não deu defesa à vítima, foi por fogo, foi de forma cruel. Então, é o meio. Ou pode ser de forma subjetiva. O motivo do crime foi um motivo torpe, foi um motivo fútil, foi para conseguir uma herança. Então, vai qualificar o crime, vai aumentar essa pena. A pena do crime, que era de 6 a 12 anos, vai passar para 30 anos. De 12 a 30 anos. Privilégio, crime privilegiado, é uma forma de dar um bônus, de dar uma diminuição dessa pena. Não dá para tirar o crime, mas dá para diminuir essa pena. Eu matei o estuprador da minha filha. Logo após o crime, eu matei. Algum tempo depois do crime, eu matei o estuprador da minha filha porque eu estava sob a influência de uma violenta emoção quando eu vi ele. O juiz pode estabelecer uma diminuição dessa pena no privilégio. A mudança penal da sanção no privilégio é sempre para diminuir a pena. É uma forma de diminuição. Então, o tipo básico do artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. No caso do privilégio, caso de diminuição, estabelecido no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3 a essa redução, porque há um privilégio em relação a como se punir esse sujeito em detrimento do crime que ele praticou, que era um privilégio, há um bônus para ele. Mas, olha aqui no próprio artigo 121, a forma qualificada. Parágrafo 2º, qualificou o crime. Se o homicídio é cometido em detrimento do feminicídio. Inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Veja lá, tipo simples ou fundamental do artigo 121, pena de 6 a 20, reclusão de 6 a 20. O privilégio, há uma redução dessa pena, que pode ser de 1/6 a 1/3. E, na qualificadora, a pena vai de 12 a 30 anos. De 12 a 30 anos, que é a pena máxima do homicídio. Parágrafo 2º, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mais uma classificação de crimes. Crimes contra a honra. Crimes contra a honra estão estabelecidos no artigo 138, 139, 140 do Código Penal. É a calúnia, a injúria e a difamação. O que é a calúnia? É você imputar, sabendo que é falso, um crime a uma pessoa. O Alberto praticou aquele homicídio contra fulano de tal, no dia tanto, às tais horas.
Então, eu imputei uma conduta que eu sei que é falsa e essa conduta é uma conduta criminosa. Pena do crime de calúnia é de 6 meses a 1 ano. A injúria. A injúria consiste nesse xingamento, chamar alguém de algo que considera desonroso, porque atinge a honra pessoal. Ah, seu filho de uma égua, seu filho de uma puta, seu sacana, seu corno, seu escroto. Tudo isso aí é o quê? Injúria, é xingamento. Quando chega até a minha pessoa, o crime está consumado. Crime de injúria. Difamação. Eu vou imputar uma conduta ao sujeito. Essa conduta não é um crime, mas é uma conduta desabonadora. É um fato desabonador. O Alberto vive embriagado. Todos os dias ele bebe e vai para o trabalho. O Alberto, ele anda em todos os prostíbulos de Fortaleza. É crime? Para ele, não, mas é uma conduta que traz um desagrado à imagem dele. A pena da difamação é de 3 meses a 1 ano, da injúria é de 1 mês a 6 meses. Antigamente, se entendia que quando haviam os 3 crimes em um único momento, quando o sujeito injuriava, difamava e caluniava, que o crime de calúnia absolvia os outros 2. Respondia só por um crime, em detrimento do princípio da consunção. Mas, hoje em dia, em decorrência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que é possível, em um único momento, tipo, o sujeito escreveu uma carta, e aí nessa carta ele difamou, ele caluniou, ele injuriou a pessoa. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível o sujeito responder pelos 3 crimes, mesmo cometidos em um só momento. Não se constata qualquer violação aos princípios da consunção e da proibição do bis in idem, pois os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o delito de calúnia absolveria os de difamação e injúria. Crime progressivo e progressão criminosa. O que seria crime progressivo? Quando contém implicitamente outro que deve necessariamente ser realizado para se alcançar o resultado. O anterior é uma simples passagem para o posterior, sendo assim absolvido. É o que nós estudamos em relação ao princípio da consunção ou da absorção. Súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, será por este absolvido. O crime progressivo está de acordo com o princípio da consunção. Um crime meio para chegar ao crime fim. Você só responde pelo crime fim e não pelo meio. Ah, eu fui subtrair objetos de uma residência. Eu não consigo chegar ao furto sem antes ter passado a violação de domicílio. Eu não consigo entrar na casa sem arrombar a porta, sem passar pelo crime de dano. Então, foram crimes passagem. Foram trampolins para eu chegar ao outro crime. É o crime progressivo. Diferentemente, a progressão criminosa. Na progressão criminosa, há 2 fatos, e não um só. O agente pretende praticar um crime e, em seguida, resolve praticar outro. Eu vou na casa praticar um furto, e aí eu encontro a vítima lá, o proprietário da casa, e eu decido estuprá-lo. Quantos crimes eu pratiquei? 2. O furto à residência e o estupro. São 2 crimes, 2 bens jurídicos distintos. Um, o patrimônio, o outro, a liberdade sexual. Ah, matei a pessoa. Respondo por homicídio. Eu vou assaltar uma agência bancária e o vigilante, ele reage. Eu mato o vigilante. É um crime progressivo, é um latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. É um crime progressivo, eu progredi no crime. Crime do artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio. Agora, imagine a seguinte situação. Eu vou até a agência bancária,
estou lá praticando o roubo, ninguém reage. E, de repente, eu visualizo o meu desafeto, meu inimigo, que é o segurança do banco. E aí, o que é que eu faço? Eu olho para ele, atiro e mato. Por quê? Porque eu quero a morte. Eu quero o homicídio. Vou responder por roubo, do artigo 157, e vou responder por homicídio do 121. Houve uma progressão criminosa nesse exemplo. Outra classificação. Crime habitual. É constituído de uma reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si. Um ato só é irrelevante. Ele tem que ter vários atos, reiteração de atos, para configurar o crime, que constitui um todo, um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nestes casos, a prática de um ato apenas não seria típica. O conjunto de vários, praticados com habitualidade, é que configura o crime. Eu preciso, então, uma reiteração de condutas, de atos, para caracterizar o meu crime. Exemplo: exercício legal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282 do Código Penal. Exercer. Quem exerce está com atos contínuos. Exercer. Preste muita atenção no núcleo do tipo que é o verbo, para você saber exatamente qual é a conduta que se amolda ao que o sujeito está praticando. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, com autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o sujeito, ele, por uma única vez, ele vai e faz uma consulta a um paciente, ele não terá cometido esse crime. É necessário para o cometimento desse crime reiteração de atos, para constituir um todo. Porque é só um crime, não tem um crime hoje, um crime amanhã, um crime depois. Não, é um único crime. Qual crime? Do artigo 282, que é exercer a medicina. Se eu pratiquei uma vez só, não dá para caracterizar o crime, e isso é importante porque a classificação é de crime habitual. Mais exemplos de crimes habituais: curandeirismo. O que é o curandeirismo? Artigo 284 do Código Penal. Exercer o curandeirismo. Novamente, exercer. Quem exerce está sempre fazendo. Não pode fazer um único ato para caracterizar o crime. Tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser depois. Artigo 284. Prescrevendo, ministrando, aplicando habitualmente qualquer substância. Esses dois, usando gestos, palavras, qualquer outro meio. 3, fazendo diagnóstico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. É exemplo também de crime habitual. A casa de prostituição. Você tem que ter a casa de prostituição hoje, amanhã, depois. Tem que ser reiterados atos. Eu vou estabelecer uma casa de prostituição. Aí, no primeiro dia, chega a polícia. Posso ser preso por caso de prostituição? Salvo engano, artigo 292 do Código Penal. Não posso, porque eu tenho que ter reiteradas condutas, reiterados atos para ser o crime habitual. Outra classificação, crime profissional. O crime profissional é uma classificação em que o delito praticado deve ser por um profissional, que ele exerça a sua profissão e a utilize para uma atividade ilícita. Como é o caso do aborto, praticado por médico. O médico pega e, em detrimento de tudo que ele conhece, de sua profissão, ele começa a fazer o aborto, praticar o aborto. Então, chamado crime profissional. Um policial que pratica extorsão. Com a sua arma de fogo, ele vai lá e fica extorquindo traficantes de uma determinada região. É um crime profissional. Ele se utiliza da profissão para o fim de cometer crimes. Um advogado que engana seus clientes para saques do FGTS.
Crime profissional, porque ele está utilizando o seu conhecimento, a sua profissão para tirar proveito e praticar, realizar crimes. Outra classificação: crimes de ação única e crimes de ação múltipla. Qual a distinção? Nos crimes de ação única, eles contêm somente uma modalidade de conduta, que é expressa pelo verbo. O que é o verbo? É o núcleo do tipo. É o que há de mais importante na descrição de um tipo penal. É o núcleo do tipo, que é o verbo. Tenham muita atenção no verbo. Ele é que vai expressar a ação ou omissão sem a qual o crime não acontece. Existem crimes que só tem um verbo. Matar alguém? Matar. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel? Furto. Subtrair. Então, é um crime que tem a classificação de ação única. Crime de ação múltipla são aqueles em que tem um conteúdo variado de verbos. O tipo penal contém várias modalidades de conduta. No tráfico de drogas, nós temos 18 verbos, no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. São 18 verbos. Para onde o sujeito for, ele está incorrendo no tráfico de drogas, se ele tiver com droga. Nessa imagem, se vocês não estiverem percebendo bem, eu vou lhe dizer que o sujeito é um contrabandista de pássaros e ele estava tentando embarcar com vários pássaros em suas meias. Então, todos esses aí, vocês estão vendo, são pássaros dopados que, no percurso, acabam muitos morrendo, mas a intenção é o tráfico de animais. Estabelecido no artigo 29 da Lei Ambiental, Lei 9.605, de 98. O texto legal: matar, perseguir, olha a quantidade de verbos. Caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização. Outra classificação: crimes de ação livre e crimes de ação vinculada. Nos crimes de ação livre, eles podem ser praticados por qualquer meio executório. O legislador não exigiu um comportamento específico. O homicídio, eu posso matar de faca, de explosivo, com arma de fogo. Então, é um crime de ação livre. Roubo, furto. O legislador não exige uma forma, uma conduta, um percurso para a minha prática. E os crimes de ação vinculada? Aí não. Aí o legislador já descreve a forma, o modo como você vai agir para o enquadramento perfeito entre o que foi praticado e o que o legislador descreveu como crime. Ação vinculada são aqueles em relação aos quais a lei descreve o meio de execução de forma pormenorizada. Crimes de maus tratos, na lei ambiental, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Então, você fere, você mutila. É um modo de execução do crime, sem o qual o crime não existe. Animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Quanto ao número de atos executórios, pode ser classificado em crimes unissubsistentes e crimes plurissubsistentes. Os unissubsistentes são aqueles realizados por um único ato. A conduta é una e indivisível, coincidindo o ato temporalmente com a consumação, de modo que não admitem tentativa. A pessoa vai xingar, vai praticar uma injúria, nem ela sendo gaga, seu não. É um único ato. Quando ela xinga, está praticado, está consumado o crime. Crime unissubsistente, executado através de um único ato. E os crimes plurissubsistentes, maioria,
são aqueles compostos de vários atos que integram a conduta. Várias fases que podem ser separadas, fracionando o crime. Admitem a tentativa e constituem a maioria dos delitos. Os crimes unissubsistentes já não admitem a forma da tentativa, porque já que é um único ato, você não tem como fracionar e ficar na forma tentada. A não ser, por exemplo, o crime de injúria, se for na forma escrita. Na forma verbal você não consegue, mas na escrita vai mandar uma carta, a carta foi interceptada, você ainda conseguiu fazer na forma plurissubsistente. Quanto ao resultado, formal, material e mera conduta, nós vimos essa classificação na aula em relação ao resultado. O formal, o tipo penal indica uma conduta e um resultado, porém o resultado não é pedido para a consumação do crime. Exemplo lá da extorsão mediante sequestro. Basta a conduta. Eu exijo mantendo uma pessoa em cárcere, privando a liberdade dessa pessoa. O dinheiro, que é o meu resultado, é o fim pretendido, eu posso receber ou não, mas o crime está consumado, basta a conduta. Crime material, esse já exige um resultado lesivo para a sua consumação. Crime de homicídio, tem que haver a morte. Crime de dano, tem que ter a deterioração da coisa. Crime de lesão corporal, tem que ter a lesão física na vítima para a consumação do tipo penal. Então, tanto a conduta quanto o resultado, eles são necessários para a consumação do crime. No formal, não, basta a conduta. E os de mera conduta ou de transgressão, o tipo penal indica uma conduta e não aduz um resultado, ou seja, basta a conduta e não tem resultado nenhum a existir. Violação de domicílio. Eu violei o domicílio, eu estou na sua casa e você não quer que eu esteja. A partir do momento que não há sua aquiescência para que eu esteja na sua casa, que você me mande embora, eu estou cometendo crime de violação de domicílio. E ponto. Não tem nenhum resultado a advir desse crime. É um crime de mera conduta. Se eu for fazer outra coisa, pode ser outro crime, mas esse crime de mera conduta, com a conduta, ele se consome e não tem resultado para a sua existência. Quanto à lesividade do bem jurídico, os crimes podem ser também classificados como os crimes de dano e crime de perigo. Vimos essa classificação quando estudamos a questão do dolo. O dolo também pode ter essa classificação em dolo de dano e dolo de perigo. Crime de dano só se consuma com a efetiva lesão do bem jurídico visado. A lesão à vida, à integridade física, o dano patrimonial. Crime de perigo, o delito se consuma com simples perigo criado para o bem jurídico. O que é o perigo? É a probabilidade de dano. A embriaguez ao volante, não precisa ficar andando em zigue-zague, ter ultrapassado o limite de velocidade, sinal vermelho, nada disso. Basta você estar dirigindo com sintomas de embriaguez. Porte ilegal de arma de fogo é um crime de perigo. Você não precisa ter atirado em ninguém, ter puxado a arma, basta estar com a arma de fogo. É um crime de perigo. Crime complexo, essa classificação, porque dentro do crime complexo existe mais de um crime. No tipo penal, você conseguiu colocar mais de uma conduta que em outros dispositivos é crime. O crime é complexo quando encerra 2 ou mais tipos em uma única descrição legal. Por exemplo, o roubo. Dentro do roubo, você tem o furto, você tem a ameaça, pode ter o constrangimento. Ou quando em uma figura típica abrange um tipo simples, acrescido de fatos ou circunstâncias que, em si, não são típicos. Constrangimento legal, que dentro dele, do crime de constrangimento legal, há o crime de ameaça e outro fato, que é a vítima fazer o que não quer ou não fazer o que deseja. Notem aí o artigo 157, Código Penal, subtrair coisa móvel alheia. Que é isso? É o furto. Mas parou aí o dispositivo penal? Não. Ele diz, para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O que é a grave ameaça? É a ameaça do artigo 147. E a violência à pessoa? Pode ser a lesão corporal do artigo 129. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência.
pena reclusão de 4 a 10 anos. Quanto ao agente que o pratica, essa classificação quanto ao agente, a pessoa que está praticando o crime, pode ser um crime comum, um crime próprio ou um crime de mão própria. O que é o crime comum? Qualquer pessoa, independente do que seja, pode praticar o crime. E o crime próprio? Eu preciso ter uma capacidade especial. Eu tenho que ter algo que me diferencia de outros. Então, só determinadas pessoas têm essa capacidade de praticar esses crimes. Como é o caso quê? Do infanticídio. Somente a mãe é capaz de matar o próprio filho durante o estado do puerpério. Lá do artigo 123 do Código Penal. É uma condição especial de ser mãe e estar no estado do puerpério. O crime de peculato. Somente o funcionário público é capaz de cometer o crime de peculato, porque exige uma especial condição de ser funcionário público. Outra pessoa não comete esse crime. Lá do artigo 312 do Código Penal. E os crimes de mão própria? Como é que eles se distinguem? É uma atuação personalíssima. Só o sujeito ele tem a capacidade de executar o crime. Falsa perícia, falso testemunho. Ninguém pode dar o testemunho por mim, no meu lugar. Só eu sou capaz de sentar lá, me identificar e prestar o meu depoimento. A falsa perícia, somente o perito é que vai assinar e que é capaz de ter falseado a perícia. Dormir em serviço, que é um crime militar. O sujeito está lá na sentinela do quartel e está dormindo. É um crime militar. Ninguém pode dormir por ele. Então, é um crime de mão própria, porque somente o sujeito é capaz de executar o crime, de praticar o crime, porque exige a presença física dele. Uma observação, embora não possa o crime de mão própria ser praticado em coautoria, vamos estudar ainda o que é coautoria, quando estudarmos concurso de pessoas, mas admite a participação. Eu sou advogado e vou determinar a pessoa para ela falsear o depoimento. Eu vou instruir ela a falsear o depoimento. Então, vai ter a possibilidade de eu, advogado, responder pelo falso testemunho na modalidade de participação. O que eu não posso, não consigo, é executar, praticar o ato executório em relação a mentir durante o depoimento. Existem a classificação dos crimes principais e dos crimes acessórios. Os principais independem da prática de outro crime. É o homicídio, é o roubo. Agora, existem crimes acessórios. Crime de acessório, ocultação de cadáver. Não posso praticar o crime de ocultação de cadáver sem ter tido o crime de homicídio, ou ter havido uma morte. Crime de receptação. Só é possível haver o crime de receptação se tiver anteriormente tido um crime principal, que é o roubo, que é o furto, que é a apropriação indébita, ter tido um crime anterior. Então, o crime acessório, ele sempre pressupõe a existência de uma infração penal anterior. E a ele ligada pelo dispositivo penal, que no tipo faz referência àquele. Crimes vagos. Vocês notem que os doutrinadores trazem várias e várias classificações em relação aos crimes. Crimes vagos, ou também chamados de multivitimários, ou de vítimas difusas. São aqueles em que não possui um sujeito passivo determinado. Não tem uma vítima certa, uma pessoa certa. O sujeito passivo é uma coletividade sem personalidade jurídica, como a família, o público ou a sociedade. É o caso do ato obsceno, é um número indeterminado de pessoas. Jogo de azar. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele em que a lei pune de forma idêntica o crime consumado e a forma tentada. Isto é, não há diminuição da pena em face da tentativa. É o caso do crime de evasão mediante violência contra a pessoa.
Lá no artigo 252 do Código Penal, diz que evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. O preso tentar fugir não é crime, ou ele fugir não é crime. É apenas uma medida administrativa que vai influenciar em relação ao cumprimento lá de sua pena. Ele vai ser pontuado como falta grave, o motim, a fuga. Somente é possível entender que há crime quando há fuga do sujeito, quando ele pratica violência contra a pessoa. Se for contra coisa, ele arrebentou lá uma grade, isso não é crime. Mas ele ter ferido algum agente, ferido alguma pessoa para se evadir, aí é o crime. Quer a fuga tenha consumado, ele tenha conseguido fugir, quer tenha sido de forma tentada. A pena é a mesma. Crime chamado de crime de atentado ou de empreendimento, porque a forma tentada tem a mesma pena da forma consumada. Crime de opinião ou de palavra é o cometido pelo excesso abusivo na manifestação do pensamento, seja pela forma escrita, seja pela forma verbal, tal como ocorre no desacato. Também nos crimes contra a honra. Crime multitudinário é aquele praticado pela multidão em tumulto. A lei não diz o que se entende por multidão, razão pela qual sua configuração deve ser examinada no caso concreto. Exemplo, agressões praticadas em um estádio por torcedores de um time de futebol. No direito canônico da Idade Média, exigiam-se ao menos 40 pessoas. Aqui no nosso direito, não há, pelo legislador ou pela doutrina, um limite para se dizer multidão, ou estabelecendo a partir de que número deve ser entendido por multidão. Mas é caso de atenuação da pena. O juiz, na segunda fase da dosimetria, ele atenua a pena quando o crime é multitudinário. Vamos falar ainda nas próximas aulas sobre a dosimetria da pena. Crimes políticos agridem a própria segurança interna ou externa do Estado ou são dirigidos contra a segurança nacional, a ordem política e social. Alguns exemplos de crimes políticos: a Lei de Segurança Nacional é a Lei 7.170, de 83, atentado contra o presidente da República, soberania nacional, regime representativo e democrático, a federação, o Estado de Direito, são todos crimes políticos que podem vir a ferir a segurança institucional, segurança do Estado. Os crimes militares são crimes estipulados pelo Código Penal Militar. Os militares têm um código próprio, além do estatuto disciplinar de cada estado, eles têm um Código Penal Militar. São chamados os crimes militares. Alguns crimes militares alguns crimes só existem lá no Código Militar, que é o exemplo aí de dormir em serviço. Só por militares pode ser praticado, constitui uma infração específica e funcional da profissão do militar, do soldado. Alguns exemplos de crimes militares: covardia, motim, revolta, violência contra o superior, desrespeito a superior. Nunca haverá previsão de tais fatos no Código Penal Comum ou em qualquer outra lei de caráter penal, daí dizer que são crimes propriamente militares. Agora, os crimes hediondos. O que são crimes hediondos? São aqueles crimes mais graves, mais repugnantes, que toda a sociedade os tem como repugnantes, como abjetos, que causam um clamor público muito grande. E o legislador penal, ele estabeleceu, através da Lei 8.072 de 1990, uma relação de crimes que devem ser considerados como hediondos. Ele não estipulou lá, não tem na Lei dos Crimes Hediondos, nenhuma descrição de crime, não. Ele só disse, esses crimes aqui, que estão lá no artigo 1º, são considerados como hediondos. Quais são eles? Latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, falsificação de medicamentos. Então, todos esses são crimes considerados como hediondos. E ainda tem os equiparados, como tráfico de drogas,
o tráfico de drogas, a tortura. Então, são crimes também considerados como hediondos. O legislador estabeleceu um especial tratamento a esses crimes, onde é vedado a fiança, a anistia, o indulto, a graça. Então, eles recebem um tratamento diferenciado de forma muito mais gravosa por serem crimes hediondos. Nunca desista de nada só porque é difícil. Afinal, dizem que o que é difícil de se conquistar também é difícil de se perder. Forte abraço a todos. Vamos até o próximo vídeo.